Na pequena cidade de São Tomé das Letras, encravada nas montanhas de Minas Gerais, existia uma lenda que assustava seus moradores há gerações. A lenda da mula sem cabeça. Contavam os mais velhos que quando o sino da igreja soava às sextas-feiras à meia-noite, uma criatura infernal cavalgava pelos campos, soltando fogo pelas narinas invisíveis, condenada por um pecado que cometera em vida. Amélia era uma jovem professora que havia se mudado para a cidade há poucos meses. Ela não era dada a crendices e ria das histórias que seus alunos contavam. Histórias para assustar criança, pensava. No entanto, a insistência dos moradores em evitar sair de casa às sextas-feiras à noite começou a deixá-la intrigada. Dona Lourdes, a senhora mais velha do vilarejo, sempre repetia: "Não se engane, minha filha, a mula sem cabeça não perdoa os curiosos." Certa sexta-feira, Amélia, determinada a provar que a lenda não passava de superstição, decidiu passar a noite fora de casa, nas proximidades da antiga capela abandonada, que todos diziam ser o local de origem da maldição. Com sua lanterna em mãos e o coração acelerado, ela caminhou até a colina, onde a vegetação densa e o silêncio mortal só eram quebrados pelo som distante de animais noturnos. Ao se aproximar da capela, o vento começou a soprar forte, fazendo com que as árvores ao redor balançassem de forma inquietante. Amélia, apesar de determinada, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Não vou me deixar intimidar", murmurou para si mesma, firmando o passo. De repente, o sino da igreja na cidade começou a soar, marcando meia-noite. Amélia olhou para o relógio e sorriu, achando que tinha vencido o medo. Porém, antes que pudesse relaxar, ouviu um som distante, algo que soava como o trote de um cavalo. Impossível! Ninguém cavalga por aqui, pensou. Mas o som ficava cada vez mais próximo, como se algo ou alguém estivesse vindo em sua direção. O som se intensificou, ecoando pela floresta, e o ar começou a cheirar a queimado. Amélia arregalou os olhos. Sua lanterna começou a piscar e, de repente, apagou-se. A jovem tentou acender o celular para iluminar o caminho de volta, mas ao levantar a cabeça, viu algo que jamais esqueceria. Uma figura, envolta em sombras, cavalgava em sua direção. O corpo de um cavalo negro reluzia à luz da lua, mas no lugar da cabeça havia apenas um vazio que cuspia labaredas, iluminando o caminho com um brilho aterrador. Era a mula sem cabeça. Amélia ficou paralisada. O cavalo infernal galopava em sua direção, os cascos fazendo ecoar trovões, enquanto o cheiro de enxofre queimado preenchia o ar. Quando a criatura passou a poucos metros de Amélia, ela viu claramente o fogo que saía do pescoço cortado, o relincho ensurdecedor ecoando na escuridão. Tentando recuperar o controle do próprio corpo, Amélia correu para o vilarejo. Seus pés tropeçavam nas raízes e pedras, mas ela não parava, o som dos cascos infernais ressoando logo atrás. Seus pulmões queimavam de cansaço, e o medo a dominava por completo. Quando finalmente chegou à cidade, ofegante e aterrorizada, notou que o som dos cascos havia cessado. Atrás de si, o campo estava mergulhado no silêncio absoluto. Os moradores, trancados em suas casas, espiavam pelas janelas, cientes do que havia acontecido. Dona Lourdes foi a primeira a se aproximar de Amélia, com um olhar triste e resignado. "Eu avisei, menina. A mula sem cabeça não perdoa os curiosos." Naquela noite, Amélia soube que algo dentro dela havia mudado para sempre. Ela nunca mais desafiou as lendas da cidade, e todas as sextas-feiras trancava-se em sua casa, rezando para que a maldição não voltasse a cruzar seu caminho.